Olá, gente amiga, coisa boa estarmos juntos, eu sou o Mano Dias. E eu, a Márcia Lopes, e você está no Ativamente Podcast, lugar que desperta a consciência. Aqui o nosso objetivo é romper paradigmas e provocar transformações. É isso aí, vem com a gente. E já aproveita aí a oportunidade, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve agora. Não fica só assistindo o vídeo, mas também se inscreve, né, Márcia? Com certeza, isso mesmo, não custa nada, é de graça. Não custa nada, é de graça, pessoal. Se inscreve, aciona aquele sininho das notificações, que assim você não vai perder nenhum dos nossos conteúdos. E se esse conteúdo for relevante para você, dê um like e aproveita e compartilha com todos os seus contatos, porque a partir de agora, a sua mente entra em movimento. É isso aí. Márcia, e falando em movimento, um dos movimentos mais falados dos últimos tempos é o movimento geopolítico. Ah, que bacana você levantar essa bola. Isso é um tema muito relevante, bem atual, muitas guerras têm acontecido. Dizem que os especialistas que pelo menos 11 guerras hoje nós temos em andamento. Você está vendo? Então, o tema de hoje, que o podcast vai trazer para essa bancada, trata de um dos assuntos esse, dos assuntos é geopolítica, mas vai ter mais coisa aí. Mais coisa e vai movimentar a mente das pessoas. É exatamente para isso, ativar a mente. Esse é o objetivo. Olha, desse saia episódio. da caixinha, abra sua mente e se prepare. Porque hoje, de fato, vocês tomarão conhecimento e aprenderão coisas que talvez vocês nunca tivessem imaginado. E hoje, para falar sobre esse tema importante, sobre geopolítica e outros assuntos bem interessantes, nós vamos conversar com um cara que é estudioso do assunto, pesquisador dentro desses temas que são tão relevantes, né, Márcia? Na bancada hoje do Ativamente, nós temos o nosso companheiro, nosso amigo de longas datas, Jesse Gil. Seja bem-vindo ao Ativamente, Jesse. Que honra tê-lo aqui, cara. A honra é minha, né? E como eu disse, eu estou muito honrado de estar participando do Ativamente Podcast. Maravilhoso. E obrigado por estar aqui presente. A honra é nossa, Jesse. Pô, você aqui na bancada do Ativamente só enriquece o nosso podcast. Pode ter certeza disso. Com hoje certeza. Vai explodir a sua mente aí. Se prepare, se prepare. Mas, Jesse, nós falamos aqui sobre a questão da geopolítica e você vai falar sobre esse e outros assuntos. O que te motivou a estudar esse tema, cara? Hoje a gente está com essa questão de guerras aí. Olha... O tema é muito atual, né? Certo, muito atual. Eu participo da política há muitos anos, né? E mais efetivamente, em 2019, né, eu comecei a entender melhor os bastidores da política. Eu me lembro bem que eu pesquisando, né, eu li um relatório de um cientista americano e que ele enfocava na época que iria acontecer um evento muito grande no mundo, né? E eu fiquei assim perplexo e li, era um relatório de 3 páginas e ele contava já da questão do Covid-19, da pandemia. Não sei se a gente pode falar aqui abertamente. Né? Então, ele já previa o que iria acontecer. Né? E a partir daí, então, eu comecei a me interessar mais ainda pela política. Quando eu li no relatório que o vírus, né, que depois se transformou em Covid, né, foi dado o nome de Covid-19, foi uma coisa de laboratório, né? Sim. Então, feito num determinado local, levado para a cidade de Wuhan, que existia um laboratório de biossegurança nível 4, a 30 quilômetros da cidade de Wuhan, e na época de 2020, né, existia uma atividade esportiva nessa cidade de Wuhan. A partir daí o vírus foi se espalhando pela Europa, né? Pegou ali a Espanha, Itália, causou um estrago, né? Principalmente em idosos, né? Sim. Então, muitas mortes, e aí se espalhou para o mundo todo. Bom, pois bem. E então, ao ter essa informação, eu procurei utilizar dessa informação até a nível pessoal para nos precaver, né?
Se aprofundar não só a mim, mais, quanto perfeito. as pessoas que... E eu comecei a alertar as pessoas. Tanto é que a minha esposa, Graça, quando já estava no auge da pandemia, Sim. ela adquiriu aquele kit alternativo e espalhou o kit para a família. Isso aí ajudou bastante. Bom, pois bem, mas o que eu quero chegar é que o seguinte, a pandemia, ao meu ver, e de vários outros mentores, várias outras pessoas, foi uma questão política, né? Vamos se dizer até uma guerra biológica. Por quê? Porque nós temos uma elite global que comanda o mundo. Tá? O mundo é controlado por essa elite. Então, essa elite tinha o objetivo de implantar a nova ordem mundial. E isso realmente era uma verdade, porque vários líderes mundiais já falavam na nova ordem mundial. Sim. Isso foi assumido abertamente em Davos. Exatamente, pelo exato. Klaus Schwab, né, que Isso. foi o fundador do Fórum de Davos. E então, existia esse desejo de implantar a nova ordem mundial. Mas para isso precisava do The Great Reset, uma reinicialização Perfeito. do planeta. Perfeito. Porque isso foi assim lá no passado. Lá no passado também ocorreu isso com as guerras. A Primeira Guerra Mundial, as revoluções comunistas e a Segunda Guerra Mundial. Perfeito. E o mundo foi sempre reinicializado de acordo com os interesses dessa elite. Né? Então, eles precisavam sucumbir o mundo, levar o mundo a um caos irreparável, para que a humanidade de joelho pedisse uma nova ordem mundial. Mas de acordo com os interesses dessa elite, Entendi. nós teríamos um governo único, tecnocrático, né? Uma religião única, moeda única, países sem fronteiras, né? E sem soberania. Só um parênteses dentro disso que você está Não. falando. É interessante essa análise que você acabou tendo que fazer. Uma coisa vai puxando a outra, né? Você viu uma informação e dentro dessa informação você foi buscar mais informações aí, e acabou descobrindo muitas coisas. Mas nós começamos falando sobre geopolítica. Já vou ler ele. E só para entender, você vai voltar dentro desse tema que você está falando. Na sua visão, essa questão geopolítica, que não é um assunto novo, como a Márcia já começou aqui falando, que geopolítica já é uma coisa que vem lá de muitos longos anos atrás. Mas na sua visão, a geopolítica moderna hoje, a de hoje, né? Ela é sobre território ou hoje é só uma narrativa que eles usam para avançar com esses projetos, como você está falando, projetos vinculados a essa nova ordem mundial? É sobre território. Sobre território, interesses políticos, interesses econômicos, financeiros e social também. Né? Hoje nós observamos que o mundo passa por uma rearrumação, uma reorganização. Sim. Né? Hoje nós estamos caminhando para um mundo multipolar, né? Mas que vai sobressair três grandes players, três grandes nações, os Estados Unidos, a Rússia e a China. Não se espantem, mas isso está acontecendo. Eles estão conversando entre si para que haja essa rearrumação, esse rearranjo político, né? Pode-se dizer também de poder geográfico também, né? E de território, de poder econômico, né? Um aspecto também financeiro. Tudo isso está sendo discutido e quem realmente irá comandar o mundo são esses três players. E nesse momento agora, sendo liderado pelos Estados Unidos, nos bastidores, eles estão discutindo essa divisão territorial, essa divisão dos países. Quem vai ficar com quem? Entendi. Né? Entendi. Por exemplo, os Estados Unidos, quando ele fala que fazer
a América Grande Sim. novamente, ou de A novo, soberania da América. são as Américas. As Américas sempre, todas, sempre tiveram sob a égide, sob os interesses, sob o domínio dos Estados Unidos. Uhum. Né? E isso sempre aconteceu e sempre acontecerá. E essas Américas de influência, de domínio. A América Central e a América do Sul, vamos dizer, é um quintal da América do Norte, Exatamente. dos Estados Unidos. Isso sempre foi assim e sempre será assim. Então, por exemplo, a Rússia está ali naquela região da Eurásia, né? Sim. Então, provavelmente ela vai dominar aquela região ali e, quem sabe, até talvez parte da Europa Ocidental. Uhum. Quem sabe, né? Uhum. Isso também está em debate. E a China, toda aquela parte da Ásia, toda aquela, talvez, inclusive anexando o Taiwan, Sim, que é isso dela, já mas que com a guerra, sim. né, ele se tornou um território autônomo, né? Autônomo, isso tem autonomia, entendeu? democrático. Então, mas provavelmente ele vai ser anexado à China. Onde entra na mesa, Desculpa. desculpa, mano, onde entra nessa mesa de negociação o Oriente Médio, boa pergunta. Israel boa pergunta. e o povo palestino? Boa pergunta. Provavelmente os Estados Unidos terá parte ali também, né? E talvez também, porque ainda está numa discussão. Mas os Estados Unidos, até por conta que de tem uma Israel, influência muito grande naquela região. Por conta de Israel, né? Por conta de Israel. Parceria Todo com mundo Israel. sabe essa relação política, inclusive econômica, Sim. que existe entre Estados Unidos e Israel. Sim, sim. Então, os Estados Unidos vai exercer uma influência também, parte dessa região aí. Mas essa questão ainda está sendo discutido, né? Não se pode ainda Definir definir quem é quem no jogo, né? Mas quem. o tabuleiro O tabuleiro está mostrando montado. esse movimento. Tá mostrando esse movimento. Sim, sim. Então Esse essa movimento. análise que ele está trazendo Sim, hoje para sim. gente é baseada em informações que são públicas e disponíveis na internet. Porque né? o mundo vai ser multipolar, Perfeito. né? Vai ser multipolar. Porque com a nova ordem mundial, a ideia era centralizar, né? Unificar. Era, né? Os países não teriam fronteiras, né? Não teriam soberania, mas iria ficar sob a égide de um governo mundial tecnocrático, aonde as grandes empresas, né? As megas corporações, lideradas pela BlackRock, por exemplo, Sim. Euroclean, a Vanguard, teriam um papel, As grandes bigs. teriam um papel importantíssimo Sim. nesse novo cenário de poder. Os governos seriam apenas Fantoche. como é hoje, mas seria como é muito hoje. mais ainda. Mas quem definiu isso bem foi o George Orwell na sua grande obra, 1984. Sim. Quando ele fala do grande irmão. E o grande, Né? assim, a sacada dessa obra é que foi escrito em 1948. Pois é. Exatamente. Mas ele não querendo colocar o ano, ele inverteu. E aí você, quando lê esse livro, ele está descrevendo o que a gente vive hoje. É incrível. O né? George Orwell era incrível, inclusive ele escreveu aquele Revolução dos Bichos, né? Incrível. Então ele era um cara que, vamos dizer assim, um profeta também. Né? Exatamente. A visão Mas do cara só estava que à a visão frente. dele, que é aterrorizante, ela não irá se consolidar, graças a Deus, porque nós temos hoje toda uma luta, uma reação, nós temos hoje o que chamamos de aliança terrestre, ou aliança da Terra, que vem lutando, que vem trabalhando intensamente pela libertação do planeta. Para combater isso. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, o que me motivou estar aqui com vocês, né? E eu quero aqui dizer que eu estou orando para que o Ativamente cresça assustadoramente, porque nós precisamos de veículos com essa disposição de despertar para levar para os nossos irmãos esclarecimento. Quando a Márcia fala em Napoleão Rios, que beleza, que coisa maravilhosa, bom, né, Márcia? Napoleão Hill é incrível, né? Então, entendeu? Ele desperta, ele abre mente, né? Então, o Ativamente
eu desejo ardentemente que cresça. Poxa, e nós recebemos nós com muito bom grado dessas suas palavras. Mas só antes da gente ir mais adiante, sim, o que me motivou muito aqui é que eu estou escrevendo, eu estou fazendo um trabalho que eu chamo de livro, né? Muito bom. Eu venho pesquisando, venho trabalhando, e esse trabalho, a ideia inicial, original, foi que eu escrevesse sobre os 10 métodos usados pela elite global para dominar a humanidade. Caramba. Então, pesquisando, eu observei métodos, porque tudo está assentado em métodos. E aí eu listei esses 10 métodos. Se você me permitir, eu só vou dar assim rápido. Sim. Esses 10 métodos. Claro. Só para destacar. Porque nós também temos pergunta a esse respeito, dentro desse contexto. Aqui, os 10 métodos é o seguinte. Guerra. Eita. Porque o mundo, desde os tempos remotos, ele é baseado em guerra. Sim. Né? Infelizmente, a guerra traz sofrimento, traz mortes, traz desolação, mas essa é a ideia da elite, dividir para conquistar. Inclusive foi o lema dos romanos, né? Dividir para conquistar. Verdade. Né? Para governar, eu digo para governar com facilidade. Uhum. Então, guerra é o primeiro método que eu acho que é preponderante, né? Porque guerra é uma coisa que destrói. E alguém sempre se aproveita dessa destruição. E quem se aproveita dessa destruição? Os donos do mundo, porque ele reinicializa o mundo de acordo com os interesses dele. E isso é cíclico. Perfeito. Então eles utilizam a guerra para isso. E a guerra serve para uma série de situações. Para enriquecimento, para humilhação, para novo posicionamento político, enfim. O segundo método é o medo. O medo paralisa as pessoas. Infelizmente. Né? O medo é usado para muitas coisas. É uma arma terrível. É uma arma extremamente perigosa, porque ele imobiliza as pessoas. Né? Eu gostaria de me aprofundar sobre o medo, mas não dá aqui, né? Mas eu escrevo sobre o medo profundamente. Não se preocupe, porque você vai ter uma outra oportunidade. Outro método é a escassez. O mundo não tem escassez. Uhum. A fonte divina, Deus, fez esse mundo maravilhoso, cobiçado, esse lindo planeta azul, com todos os recursos necessários para que todos os habitantes possa viver com dignidade e tendo bem-estar. Mas existe essa elite que controla os recursos do planeta. E outra coisa, né? Nós somos co-criadores. Se nós somos fractais da fonte, nós somos co-criadores. Sim, claro. Então nós podemos criar a nossa realidade e dentro desta criação não existe escassez. Não existe. Verdade, isso é fato. Não existe escassez. A escassez é provocada. É uma arma de controle. Como dizia até aquele ditador, o Stalin, né? Quando você controla a alimentação, a comida, você controla as pessoas. Verdade. Tá? Tem uma frase dele, né? Eu não estou dizendo a frase literalmente porque... Mas o sentido... Mas o sentido é esse. Ele traz este conceito para os camaradas deles, para que esses camaradas façam isso, o controle. Né? Então, essa escassez é arma. Aproveitando aqui dentro desse... Pegando um gancho nisso que você está falando, Jesse, quanto à questão da escassez, enquanto o Jesse estava falando, eu estava lembrando, por exemplo, o continente africano, né, cara? Porque você observa uma situação, é um continente que todo mundo conhece a África como um lugar hostil, de muita escassez. No entanto, tem minério, tem petróleo, pedras preciosas, coisas absurdas. É um continente riquíssimo. E as pessoas morrendo de fome. E as pessoas vivendo em miséria. Então você vê que a origem do planeta foi na África. Segundo informações, a África é realmente uma potência em termos de recursos. E o povo passa fome. Ou seja, a escassez de fato é uma arma de dominação.
Bom, eu vou prosseguir mais rápido, que são 10. Vamos lá. É a ganância. Eita, Né? A ganância é outra arma também utilizada pela elite. A elite, ela pega os gananciosos, né? E atrai esses gananciosos. Esses gananciosos vendem suas almas. E aí começa a praticar o efeito dominó, entendeu? Então, a ganância é um dos métodos também que eu utilizo aqui e eu explico direitinho sobre a ganância, né? E o quinto é a burocracia. A burocracia é uma coisa perversa, porque a burocracia ela acaba desencadeando todo um processo e emperra o desenvolvimento. Literalmente. Né? Literalmente. Nossa nação que o diga, né? Nossa nação é extremamente facilita a corrupção. Sim. Por quê? Porque, por exemplo, a pessoa que quer abrir uma empresa, por exemplo, ela tem imensas dificuldades. Muita dificuldade. Né? E aí vai, você sabe, fazendo um parêntese aí, a burocracia, ela foi pensada justamente para o contrário. A burocracia ela foi pensada num momento em que o país, a preocupação era com o individual. Então, nós tivemos um governante chamado Getúlio Vargas, que foi quem instituiu um sistema burocrático para que, ao invés de pensar no individual, se pensasse num todo. No coletivo. No coletivo. E aí documentar, porque até então é o seguinte, eu sou o presidente, eu domino essa nação, o que tem de melhor é meu, a ganância. O que tem de melhor é meu. Você fica com o que sobra. Entendendo isso e entendendo que as pessoas deveriam ter mais acesso, criou-se a burocracia. Sim. Que hoje virou sinônimo de dificuldade, virou exatamente o que você está descrevendo, mas o sentido principal dela e o primeiro sentido era justamente sistematizar, né? Para combater isso, porque à medida que você coloca lá sua matrícula como servidor público e você autoriza, você deixou um rastro. E aí passa para mim. E aí a gente para de olhar o que eu levo aqui por trás. A ideia era essa, né? Só que, infelizmente, hoje a burocracia virou sinônimo. Eu não quero passar por essa burocracia. Como é que você facilita para mim? Desanima as pessoas. Pois é, hoje prejudica o empreendedor, por exemplo. Mas o que eu queria dizer também, hoje, nos bastidores, as pessoas não conseguem enxergar essa questão. Mas a questão da Agenda 2030 também é um dos pontos que burocratizou. Por quê? Eu vou explicar por quê. Porque é o seguinte, existe toda uma pressão para que as empresas cumpram a Agenda 2030, a agenda da sustentabilidade, a agenda verde, a agenda que é verde, ambiental, né? E todas essas agendas, a agenda da ideologia de gênero, e toda essa agenda é imposta às empresas. Muita gente não sabe disso, mas é imposta à empresa. As empresas têm que cumprir, esses itens, né? Tem que colocar em prática esses itens. E isso é uma pressão muito grande para as empresas. Isso não é aberto para o público, assim, não é, as pessoas não se atêm a isso, mas isso está acontecendo. E se as empresas não cumprirem isso, as empresas têm restrições de crédito. Caramba. Entendeu? Muita gente não sabe disso, mas isso absurda, isso acontece. Então, muitas empresas não conseguem, não têm recurso suficiente, não conseguem implantar essas agendas no tempo que é proposto. No tempo hábil. E essas empresas estão sendo prejudicadas. Isso muita gente não sabe. Porque hoje nós estamos observando uma queda muito grande de negócios, né? As empresas, o número de falências... Muitas empresas são até saindo o número fora, de falências é incrível, porque existe uma pressão muito grande por parte do governo globalista para que essas empresas cumpram a Agenda 2030. Então, isso prejudicou mais ainda, e isso eu até jogo para o campo da burocracia, porque, Claro, né? Quanto mais burocracia, mais dificuldade, né? Exatamente. Bom, qual o outro passo? Aí, seguindo, o outro passo é a ignorância.
A estupidez... Quanto mais ignorante, mais dominado. Até tem a teoria a teoria da estupidez de um filósofo Bonhoeffer, né? Bonhoeffer, um filósofo alemão. Sim. Que foi antinazista, sofreu muito, foi preso, e, enfim, foi torturado. Ele falou sobre a teoria da estupidez, né? E assim, é uma coisa assim terrível, né? A gente não pode se aprofundar por causa do tempo, sim, mas a ignorância é uma coisa assim, e é tudo que os donos do mundo promovem para que eles controlem a humanidade com maior tranquilidade. Não tem dúvida. Quanto mais ignorância, melhor. Exatamente. Mas quando eu escrevo aqui no livro, essa questão da ignorância, ela é profunda. Então, a pesquisa é bem aprofundada a respeito disso, sim, e não dá tempo para a gente falar sobre isso. Bom, o sétimo é o fanatismo. O fanatismo, aí tem a questão do terrorismo, né? Sim. Hezbollah, sim, Hamas, ISIS, né? Al-Qaeda, né? E outros grupos terroristas. Esses grupos é baseado no fanatismo, né? Claro, totalmente. Né? Existe também a questão do fanatismo religioso. Que é um grande problema também. É um grande problema também. Né? Então, esse tema é um tema assim, fascinante. Né? Que tem o fundamentalista, o Islã, né? O fundamentalista Islã, né? Que o cara coloca os terroristas, coloca lá a bomba, né, no corpo, e vai para a missão, e vai para... sabendo que vai praticar o terrorismo, sabendo que vai morrer. Verdade, então, isso é o fanatismo. Né? O fanatismo leva a isso. Bom, eu me aprofundo também nessa questão. Outra questão, pão e circo. O oitavo, pão e circo. A gente fala muito isso. Pão e circo. Desde Roma, né? Desde Roma. Isso se repete até os dias atuais. No Coliseu, trazendo um entretenimento para o povo, enquanto que a elite... pensa no esquema que tem dado certo há séculos e séculos. Exatamente. Exatamente. Então, não precisa nem falar, porque realmente... O Brasil está virando especialista nesse negócio. Especialista nisso aí. O nono é a desinformação. Claro. A desinformação é um projeto, McBird, é um projeto que foi feito nos anos 40 para intervir nos meios de comunicação. Aliás, os meios de comunicação pertencem a 6 famílias, manipulado pela elite, né? E a desinformação é muito perigosa, né? Claro. Porque dentro de informações aparentemente verdadeiras, tem armadilhas. Claro. Né? Não são tão verdadeiras assim. Né? E as narrativas mentirosas. Né? As narrativas é a maior propulsora da desinformação. Inclusive, podemos dizer que a guerra que nós estamos vivendo, a gente chama de híbrida, ela é baseada nas narrativas. Né? Entendeu? Enquanto que as forças do bem tentam mostrar, despertar, fazer as revelações, né? As forças do mal trabalham com narrativas mentirosas. Perfeito. E utilizando os meios de comunicações tradicional. Antes de você falar o 10º item aí, essa questão desse tema que você falou, esse penúltimo aí, repete desinformação. A desinformação. A gente sempre tem falado o seguinte: hoje nós vivemos uma época de muita informação. Excesso de informação. E a Márcia tem uma frase que diz, né, Márcia, que o excesso de informação gera desinformação. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Porque a ideia é exatamente essa. Manda bastante informação para o povo, para que o povo não saiba discernir. Não saiba discernir o que é verdade. Ou seja, porque não passa de um esquema. E isso aí nós vivemos nós que pesquisamos essa questão da exopolítica e da espiritualidade, principalmente nesses temas, né? Existem muitas desinformações, porque são temas muito sensíveis à elite, que a elite não quer que as pessoas saibam do mundo real, da verdade. Então, o que existe de desinformação, inclusive vários youtubers são comprados para desinformar. Desacreditar. Mas segure isso aí, porque esse tema a gente vai falar sobre isso e temos uma pergunta boa para você sobre esse tema. Bom. Aí, o último décimo é um mundo distópico. É o mundo do George Orwell. Sim. É um mundo totalmente estranho, né?
ao que a gente conhece, né? Um mundo distópico, realmente. Fora do padrão. Um mundo fora do padrão. É onde o errado se torna certo e o certo se torna errado. Porque nós estamos mais ou menos no mundo distópico. Não sei se vocês estão observando, né? Acontecendo coisas assim que jamais aconteceria alguns anos atrás, né? É um mundo distópico. É um mundo do politicamente correto. Sim. Que é muito complicado. Esse é o mundo distópico. É isso aí. Entendeu? Aonde a família é vítima e as religiões também. É um mundo distópico. Perfeito. Tá? Então, onde as acusações em cima da família, do seio familiar, na verdade, tá dentro. Nós vamos querer ler esse livro. Claro. E lógico. Isso aí é fato. E já vamos oferecer a bancada do Ativamente para o lançamento desse livro, por né? favor. Porque isso é um projeto, e não é um projeto atual, já tem assim algumas décadas, que é o desacreditar a família tradicional. Exatamente. Né? Porque quando você desacredita a família tradicional, e quando a gente fala tradicional, não está falando só de uma família de pai, mãe. Hoje a família tradicional pode ser composta da mãe, como foi o caso do episódio que nós tivemos, a Elaine Lúcia conosco, que ela foi criada pela mãe dela, uma mulher forte, guerreira, trabalhadora, e ela criou a filha dela com os mesmos parâmetros, mesmos padrões, dentro de uma ética, para que seguisse os passos daquilo que a gente entende como correto. Né? É a chamada família monoparental. Monoparental, mas é uma família que a gente entende como tradicional. Né? Não que, de repente, algumas narrativas e cada um com seu cada um. Nós não temos nada a ver com a vida de ninguém. Exatamente. Só que viva a sua vida, mas não ataque a minha. Né? Faça como você entende, desde que aquilo que você entenda como correto, não queira desacreditar aquilo que eu entenda como correto e que funcionou o tempo inteiro. Porque hoje a nossa vida, e a sua também, com a sua família, tem bases profundamente bíblicas. Sem dúvida. E se uma pessoa quer não errar na vida, se você quer não errar na sua vida, leia o livro da sabedoria milenar. É isso aí. Você não errará nunca. Passará por lutas. Isso é inerente a todo ser humano que habita nesse mundo. Mas você não vai errar. Né? Então, quando você traz esses tópicos, Jesse, é muito interessante, porque isso me reporta para um livro do Apocalipse. Sim. Onde vários tópicos que você trouxe ali estão previstos. E o Apocalipse hoje ele está muito associado, mano. Você que é um homem de fé, né? Atuante na fé, está muito associado a desespero. E não é para ser desesperador. Não é para ser revelador. É revelador, porque Apocalipse é revelação. É revelação. É revelação. É confirmação. Então é para que nós despertemos. E é nesse sentido que a gente está muito grato de ter você aqui conosco. Obrigado. Hoje, nesse episódio, muito bom. Porque você começa a trazer com muita liberdade, você se sinta livre para expor realmente como você pensa, as tuas pesquisas, teus estudos, né? De falar mais. Entendeu? Aí você trazendo esses tópicos foi muito interessante. Agora, tem um tópico que você já começou a falar sobre, pontar, né? Deu uma analisada que é sobre a exopolítica. Tá. Então, isso aí é muito interessante. Eu sou seguidor do Dr. Michael Salla, que hoje é considerado o pai da exopolítica moderna, né? Mas o que popularizou foi o Alfred Weber, em 2005, com um livro que ele fala de exopolítica. Então, ele popularizou esse termo que não era muito para poucas pessoas, né? Então, mas ele começou a ser e hoje em dia a exopolítica está na moda, né? Ela está crescendo assustada porque a exopolítica faz essa interface entre o planeta Terra e outras civilizações. Sim. Não só planetária, né? Como interdimensional, extrafísico, extradimensional e criptoseres, ou criptoterrestre, que são os intraterrenos, né? Que dá-se o nome de criptoseres ou criptoterrestre, né? Esses seres, inclusive seres que residem nos oceanos, né? Então está tudo nesse contexto de criptoseres, né? Então a exopolítica ela faz essa interface, né? Ela estuda essas questões
ela trabalha essas relações, os acordos existentes entre o nosso planeta e outros planetas, outros povos, outras civilizações. E isso é real. O segundo, vários denunciantes, informantes, insiders, né? Eles dizem que em 54 o presidente de Eisenhower fez acordo com os greys, extraterrestres cinzentos de Reticuli, numa base acho que de Edwards, né? Numa base militar, né? Em 54, o presidente Eisenhower fez acordos com essa civilização. O Eisenhower recebeu uma civilização pleiadiana, né? Que era do bem, que ele chama nórdico do bem, né? Uma civilização do bem. E essa civilização propôs ao líder Eisenhower, que era presidente dos Estados Unidos, a proposta, ele propôs assim, algo benéfico para a humanidade, né? Mas tinha uma condição: a humanidade não poderia mais fazer armas nucleares, armas atômicas, armas escalares, né? E teria que encerrar as guerras, né? Só que essa elite que domina o planeta rejeitou, não quis, tá? E fizeram então um acordo com essa civilização não benevolente, do mal, pode dizer assim, né? Sim. Esses extraterrestres não benevolentes. E foi dado, então, tecnologias para a Terra, como fibra óticas e outras tecnologias, né? Como antigravidade, por exemplo, né? E aí foi fechado com eles esses acordos. E, de contrapartida, esses extraterrestres teriam autorização para fazer abduções. 2.000, a princípio, 2.000 abduções. Caramba. Para o interesse desses alienígenas seriam DNA, por exemplo, genética, sim, né? Sim. Hibridismo nesse sentido aí. Sim, sim. Né? E pode-se dizer que esse governo, que é um fantoche da elite, ele vendeu a população mundial. Isso vai vir à tona e vai ser assim um momento muito difícil para a humanidade. A humanidade vai se sentir traída, porque realmente foi traída, tá? O governo deixou de fazer um acordo benéfico para a humanidade e fez um acordo de interesse de um grupo, né? Um interesse tecnológico. Sim. Né? Isso aí é muito importante dentro do conceito de exopolítica, né? É um dos pontos assim importantíssimo muito discutido dentro da exopolítica. Sim, isso já foi um grande tabu. Hoje é discutido mais abertamente, porque os documentos classificados pela CIA estão sendo desclassificados. Documentos top secret, por exemplo, estão sendo desclassificados. Principalmente agora com o governo do Donald Trump, que eu reputo como líder da Aliança Terrestre, né? Ele vem desclassificando esses documentos, vem abrindo. Tanto é que agora, recentemente, eles divulgaram para o mundo toda uma documentação do Epstein, né? Sim, o Epstein. Entendeu? Jeffrey Epstein. E a Ghislaine, né? E eles colocaram o governo de Trump colocou isso à disposição da população, da humanidade, né? Então, esse governo Trump, ele vem desclassificando esses documentos e a humanidade vem tendo essas informações que eram ocultadas, né? E isso aí é importantíssimo. Quando a gente fala, por exemplo, do evento, que é um dos temas recorrentes, o evento é a divulgação, é o apocalipse, entendeu? Que está sendo preparada.
Nós temos uma pessoa assim fundamental, que é o Dr. Steve Greer, um médico que aos 8 anos de idade foi contactado por extraterrestre benevolente e que disse que ele teria a missão de fazer a divulgação. Então esse Dr. Steve Greer, que eu sigo, ele já fez 2 disclosure, que é divulgação, né? Em 2 oportunidades, mas que ficou restrito a um certo número de pessoas. Não houve uma divulgação porque o sistema não deixou. Ele vem trabalhando isso e, inclusive, o Dr. Steve Greer há 35 anos trabalhando pela divulgação das coisas que estão ocultas, essas questões da engenharia reversa, que é muito oculta, engenharia reversa de naves que caíram, que foram derrubadas, naves extraterrestres com tecnologias muito avançadas. E então essa elite trabalha uma engenharia reversa. Ele pega aquela nave, aquela engenharia que tem ali, e faz reversa. Ou seja, trabalha para adaptar as necessidades dela aqui. Então, nós temos propulsão. Muito profundo. Muito profundo. Nós temos a tecnologia de antigravidade. Ou seja, isso já desde os anos 40. Naves que pairam no ar, que fazem movimentos que jamais uma aeronave comum pode fazer. Entendeu? Por quê? Por conta dessa engenharia reversa que nós temos. E esse tema aí é tabu. A elite não quer que saia de jeito nenhum. Agora está saindo. É tabu, né? Ainda hoje é tabu, só que já é mais discutido. Mais discutido. Você quer ver aquela questão da Roswell, né? No Novo México, a nave que caiu aí naquela região ali, isso foi real. Caiu mesmo. Isso foi real e na época... Na época, houve assim, um número grande de testemunhas, e inclusive a imprensa da época divulgou abertamente. Mas, incrível assim, conseguiu abafar, conseguiu dizer que foi um balão meteorológico, conseguiu fazer com que todo mundo ficasse calado, as testemunhas, todo mundo. Mas eu queria fazer um adendo dentro disso, mas antes, Márcia, você tinha uma pergunta que você ia fazer dentro desse assunto do Gerson agora. Mas pode concluir, só para a gente... Esse assunto é fascinante, é gigantesco, complexo, polêmico. Porque o Gerson falou aqui algumas coisas que eu quero também... A pergunta é a seguinte, Jess. Se existe vida inteligente fora da Terra, quem vai ter a legitimidade para representar a humanidade? Sim. Excelente pergunta, fascinante. Os Estados Unidos, Trump. Por quê? Porque é o seguinte, vamos dizer, no século XIX, século XX, vamos dizer assim, a elite trabalhou intensamente, levou o mundo ao fundo do poço, né? Com as guerras, a Primeira Guerra Mundial, as revoluções comunistas, né? Inclusive criou a dicotomia capitalismo versus comunismo, né? E o crash de 29, né, nos Estados Unidos, que todo mundo sabe que foi uma gravíssima crise econômica financeira que prejudicou milhões de pessoas, teve uma repercussão mundial, né? A Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto e com o surgimento do nazismo e da Dark Fleet, né? Uma força que foi lá para a Antártica e, inclusive, tem uma história da Segunda Guerra Mundial que é fascinante. Os aliados não ganharam a guerra. Não ganharam a guerra convencionalmente. Tá? Houve aí toda uma situação. Houve um acordo com os nazistas. Meu Deus. Tá? Houve um acordo com os nazistas. Por quê? Porque o grande interesse dos nazistas, que tinham relações com outras civilizações, que forneceram equipamentos, armamentos e uma série de coisas para esses nazis. O nazismo não foi uma força assim qualquer, né? Foi uma força gigantesca, entendeu? Que teve desdobramento. Então, mas o grande interesse dos nazistas
era o complexo militar espacial e espacial dos Estados Unidos. Uhum. O que eles queriam era isso. Por isso que nós tivemos duas grandes operações, a High Jump e a Paperclip, né? Tudo tem a ver, tudo está interligado, né? Tudo está interligado. E o nazismo, né? Ele teve desdobramento. Todo mundo sabe que quem ganhou a guerra foram os aliados, Uhum. né? Mas, na verdade, houve um acordo. Os nazistas ocuparam os Estados Unidos, fizeram infiltração nos Estados Unidos e tomaram o complexo industrial, inclusive fundaram a NASA, né? E foi o nazista cientista Wernher von Braun que criou os foguetes, né? Esse cara foi um dos fundadores, com equipe de a equipe dele era gigantesca, mais de 1.000 pessoas, Uhum. que adentraram nos Estados Unidos e se fixaram nos Estados Unidos, né? E aí criaram a NASA, certo? Então foi um acordo, né? Os aliados ficariam com a vitória, certo? Para a história, a vitória, e os nazistas com o complexo industrial dos Estados Unidos. Parte desses nazistas, porque tinham vários segmentos, foram para a Antártida, tá? E da Antártida eles foram para outros lugares que eu não quero puxar aqui agora, certo? E aí, o que ocorre? Então, tudo aconteceu nos Estados Unidos. O que a elite queria? Fortalecer os Estados Unidos, fazer dos Estados Unidos uma potência política, econômica, financeira e social. E eles trabalharam isso. Olha, desde lá do início do século XIX, Uhum. desde o século XIX, vamos dizer assim, século XX, né? Eles trabalharam para fazer dos Estados Unidos uma potência. Então, feito isso, consolidado um sistema econômico financeiro babilônico baseado na usura, baseado na moeda fiduciária, Sim. Um sistema chamado Fiat Money de moeda fiduciária, Uhum. né? Com anatocismo, que é um crime, juro sobre juro, né? Baseado na usura, né? Conforme eu estou falando, vem lá do tempo da Babilônia. E a partir daí, ela, com todo esse poder, quem tem o poder do dinheiro tem o poder de controlar as nações, né? Então é isso. Então, se tudo se deu nos Estados Unidos, então ele se torna as coisas mais capacitado para administrar. tudo que foi feito até agora vai ser desfeito através dos Estados Unidos. Entendi. Então é a pergunta responde a pergunta da Márcia. Quem está liderando a transição planetária da idade das trevas para a era de ouro, a era de paz, ou de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, é os Estados Unidos. E o Trump foi escolhido pelas peculiaridades, né? O Trump é um dos maiores negociadores do mundo e tem... Mega empresário. Não é santo, mas em comparação à elite global, ele é santo, porque a elite global é até difícil de falar o mal que ela praticou para a humanidade. Eu acho que não tem nem adjetivo que possa... Entendeu? Então, né? Qualquer pessoa é santo diante dela. Entendi. Então... Claro, o Trump não é santo, é óbvio, um cara empresário, né? Mas ele jamais praticou as maldades que a elite pratica com os seus fantoches, os seus laranjas, como o Deep State, né? E o Majestic 12, Sim. né? Então, Trump então foi escolhido, né? Inclusive, segundo informação dos mentores, o Trump foi infiltrado na questão do Jeffrey Epstein. Foi infiltrado lá, tá? Por quê? Porque era necessário ter prova, tá?
entender todo um processo que acontecia naquela Revelar ilha o do sistema, terror. né? Revelar, tanto que em 2006, segundo a informação, o Trump oficialmente fez denúncia do que ocorria naquela ilha. O que ocorria naquela ilha é horror, né? Todo mundo sabe. Absurdos que até é difícil falar aqui. É verdade. Entendeu? Jesse, Márcia, a gente vai ter que trazer, obviamente, o Jesse para depois a gente bater. Porque eu queria fazer informação. várias perguntas. Sim, não, a gente está com o nosso tempo aí estourado. Aí teríamos que fazer um podcast igual o da Gabi, de 52 horas. Não, mas com o Jesse, de fato. Não, tem muita coisa. Assunto, é fascinante porque tem assunto. Desdobramentos. Tem desdobramento. É até difícil. Por exemplo, eu me sinto assim, vou falar uma coisa assim, chula, como um pinto no lixo, porque não, são tantos assuntos desafiadores, assuntos fascinantes, mas muito fascinantes, que fica difícil. A gente vai fazer o seguinte: quando você vai lançar o seu livro, vai preparar tudo bonitinho, e você vai trazer aqui primeiro para fazer o lançamento, tá? Sim. E a gente aprofundar mais, a gente conversar mais. Ficaram perguntas forte para serem feitas. Tem muita coisa. Não, desdobramento, vamos precisar sim. É isso aí, tá bom? Mas nós vamos já caminhando aqui para o final, Jesse, e agradecendo aí por você ter disponibilizado o seu tempo, que a gente sabe que é uma correria, mas vir aqui para passar essas informações, e isso é muito importante. Isso, de fato, ativa a mente das pessoas. Porque são assuntos que, às vezes, as pessoas não querem saber. Né? Confronta. E hoje nós estamos vivendo exatamente essas realidades, que muita gente achava que era ilusão, era utopia. Hoje a gente está vivendo literalmente teoria da conspiração. Antes era. Mas só sobre a Márcia falou teoria da conspiração. Esse termo, teoria da conspiração, foi inventado pela CIA nos anos 40, devido ao caso Roswell. Então, todas as pessoas que tivessem informação sobre vida extraterrestre ou tivesse qualquer material, seria descredibilizado, seria desmoralizado. Ele é um teórico da conspiração, aí a pessoa perdia a credibilidade. Essa foi a ideia. Um memorando interno foi rodado para todos os países, então qualquer pessoa que falasse a respeito, teórico da informação. Então isso é um planejamento. É tudo planejado. Tudo planejado. Bem, antes do Jesse dar aqui as considerações finais, a gente tem um recadinho aqui para dar. As pessoas têm perguntado muito, Márcia, vocês estão com o podcast no ar, e como é que vocês estão fazendo? Quem está fazendo aí as artes para vocês, a capa do vídeo, os slides, como é que vocês estão fazendo isso? E aí a gente traz hoje o nosso parceiro, que faz o nosso trabalho, através da Publicando Publicidade. Então, queremos aqui falar para vocês, você precisa de um trabalho comercial, um trabalho onde você vai poder ter design, onde você tem aí uma qualidade excelente, falar com a Publicando, né, Márcia? Sim, exatamente. Pode ligar, pode mandar o seu contato, você não vai se arrepender. A Publicando é uma empresa que está há mais de 20 anos no mercado de publicidade, comunicação visual, design, criação de sites, administração de web, enfim, todo tipo de trabalho de publicidade você encontra na Publicando Publicidade. Então, não perca a oportunidade. Se você precisa desse trabalho, é só entrar em contato. Tá aí o WhatsApp e vem para Publicando aí e certamente você vai arrebentar. É isso aí. É isso? Concordo. Jesse, meu amigo, dê as suas considerações finais e se tiver alguma rede social aí para deixar também, fica à vontade. Pois é. Com a gente. O mundo demorou 26 mil anos para chegar no momento que nós estamos vivendo, né? Foram 26 mil anos de evolução. Meu Deus. Muita coisa. Então, eu quero dizer para todos que estão, para a audiência, né? Sim. Que nós não somos um mero espectador. Nós somos partícipe. Eita, isso é forte. Nós participamos da nossa libertação, porque nós estamos travando uma guerra de 5ª geração pela libertação do planeta. Estamos praticamente no final. Nós temos uma janela de tempo de agora até 2030 para a conclusão da transição planetária. Então, todos nós temos que despertar para este grande momento, este momento inédito do planeta. É isso aí. Por quê? Nós não somos um mero
espectador, nós somos partícipe, então nós temos que despertar. E isso é muito sério. É isso aí. Desperte. É ativamente, né? É, ativamente. Tem rede social, contato, se alguém quiser entrar em contato com Jesse? Eu uso muito o Facebook, né? Facebook. Que é Jesse Neves. Jesse Neves. Então, você quiser falar com o Jesse aí, quiser acompanhar as informações com o Jesse, vai lá no Facebook, procura Jesse Neves. Começa a seguir e com certeza você vai ter muitas informações, né, Jesse? Valeu, isso mesmo. Obrigado aí pela sua participação, então, meu amigo. É um prazer, uma honra. Assim que o livro estiver pronto, traz pra cá, né, Márcia? Com certeza, vem lançar aqui na nossa lançar bancada. aí. Sem dúvida. Vamos continuar orando para o Ativamente bombar. Vai bombar, com que assim certeza. seja. Bem, gente, nós queremos encerrar o nosso episódio deixando aqui uma frase para a sua reflexão. Essa frase é do filósofo Platão, filósofo grego, que era discípulo de Sócrates. Muito bem. E a frase diz assim, olha: o maior castigo para aqueles que não se interessam por política é que serão governados pelos que se interessam. Olha que coisa, hein? Desperta sua profunda. mente, gente. É isso mesmo. Muito profundo. Gente, um forte abraço, muito obrigada. Até o próximo episódio. E lembre-se, saia do automático. Ative-se.